E aí, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma videoaula. Deixa eu ajustar isso. Estamos começando aqui mais uma videoaula. O chat está aberto. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, fique à vontade, tá? Mande a sua pergunta. Só lembrando que nós estamos aqui, ó. Nós estamos com a apostila 9, tá? Apostila 9. E na última terça-feira, eu havia passado para vocês uma tarefa para você fazer lá da página 17 até a página 28, se não me engano, tá? E eu vou começar a fazer com vocês essa tarefa hoje, tá? Quem tiver interessado, pode pegar a apostila, abrir na página 17, e eu vou fazer a leitura do texto aqui e já resolver com vocês as 3 perguntas, porque elas são independentes do conteúdo que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, olha só. Lá na página 17, tem um box, um texto chamado Contextualize. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma agricultura de cá está o texto. Então, nós temos aqui Contextualize. Os seres humanos dependem fortemente de serviços fornecidos pelos oceanos, especialmente quanto aos alimentos e às indústrias que surgem a partir disso. Atentos a essa relação, pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, simularam uma rede alimentar marinha para analisar como as mudanças climáticas poderiam afetar o futuro suprimento de peixes para a alimentação humana, a biodiversidade daquele ecossistema. E o resultado não foi nada bom. A pesquisa revela que, embora o aumento esperado dos níveis de dióxido de carbono, CO2, até o final do século afete positivamente a produção de alimentos em vários pontos da cadeia, o aquecimento das águas dos oceanos cancelará esse benefício, causando estresse nos animais marinhos, evitando que eles usem de forma eficiente esses recursos abundantes para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. O resultado é uma rede alimentar em colapso. Eles construíram cadeias alimentares baseadas em algas e ervas marinhas, que usam a luz solar, nutrientes para crescer, pequenos invertebrados e, por fim, peixes. Para a comparação, foram usados 12 grandes aquários, com diferentes espécies para imitar as condições dos mares havaianos, incluindo o habitat de recifes rochosos que simulam os movimentos de maré em correntes circulares. As redes alimentares dispostas nos aquários foram expostas aos níveis de acidificação e aquecimento previstos para o final deste século. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando ele fala de acidificação, ele está falando de o CO2, ele reage com a água do mar e ele cria ácido carbônico, porque o CO2 entra na água. Se os vegetais, se tiver uma grande floresta aquática lá submersa, uma quantidade muito grande de algas marinhas, isso vai aumentar a quantidade de fotossíntese. Porém, os vegetais e as algas, eles têm uma quantidade finita. Eles não vão além daquela quantidade que eles capturam de CO2. E o restante vira ácido. E esse ácido carbônico, dentro da água, ele pode inclusive ir matando os corais. É um fenômeno que a gente chama de branqueamento dos corais. Tá bom? Feito esse parêntese, esse à parte, a gente volta para o texto aqui. Tá. Ele fala aqui que, porém, o subsequente aquecimento das águas cancelou o benefício inicial, causando estresse nos animais. Os pequenos invertebrados tiveram dificuldade de aproveitar com eficiência a energia extra das algas. Ao mesmo tempo, os peixes estavam ficando com mais fome e a temperatura mais altas começaram a dizimar os pequenos invertebrados. Desta forma, a elevação da concentração de gás
nos oceanos pode desencadear importantes consequências negativas. Tá. Esse é o texto ele está aí na sua apostila, na página 17, e a gente vai agora para a resolução desse exercício, tá bom? Eu fiz aqui um slide aqui, deixa eu abrir aqui primeiro, né? Eu fiz no começo dos slides da aula de hoje a resolução desse exercício para a gente comentar com vocês. Aula da segunda série, tá aqui. Tá, muito bem. A outra coisa, eu gostaria de pedir para vocês, durante a minha aula, ou durante qualquer aula, vai fazendo uma selfie aí mostrando as nossas aulas e manda lá para o Célio. O Célio vai colocar isso no Instagram do colégio, tá bom? Passa um perfuminho, né? Passa um cuspe aqui na sobrancelha, tira uma selfie e manda lá para o Célio. Ele vai fazer uma homenagem lá para vocês lá no Instagram da escola, tá bom? Tá, aqui nós temos a resolução desse exercício. Vamos lá. Tá. Só lembrando, os senhores e as senhoras, que nós estamos aqui na apostila número 9, tá? Não se esqueça, apostila número 9. E o tema da aula de hoje são as relações entre os seres vivos, tá? Bom, como eu havia dito para vocês, o exercício que está lá na página 17. O que ele pede para você são 3 perguntas. Nós temos o exercício número 1, número 2, número 3. O exercício número 1, ele pede para você esquematize uma cadeia alimentar típica dos oceanos e que foi mencionada no texto. Então, ele pede para você uma cadeia típica dos oceanos. Poderia ser isso aqui, ó. Algas, fitoplâncton, zooplâncton e camarão, por exemplo. Depois do camarão, poderia ser um peixe na sequência. Tudo certo, então, o exercício número 1 pede para você fazer uma cadeia alimentar típica daquelas que acontecem nos oceanos, como foi citado no texto aí. A questão número 2. Número 2, ele pergunta para você: avalie o efeito do aumento da concentração de dióxido de carbono e do aquecimento para os produtores, depois letra B, consumidores, e letra C, para o ecossistema marinho. Para os produtores, promove o aquecimento aqui, ó, e o desenvolvimento dos produtores, das algas. Certo aí? A letra B, para os consumidores. Os consumidores aí são os peixes, são os animais em geral aí. Então, com exceção do fitoplâncton, os peixes, os animais maiores, ficaram estressados. E quando eles ficam estressados aí, eles diminuem a sua produtividade. Letra C, para o ecossistema como um todo, desequilíbrio. Tá bom? A número 3, ele pergunta para você aqui o seguinte: quais seriam as consequências do aquecimento do oceano para a sociedade? A atividade pesqueira vai diminuir. Então, para a sociedade, o principal evento que vai acontecer é esse desequilíbrio aí, tá bom? Tá. Agora sobrou para você o quê? Sobraram os exercícios da página 18 até a página 28. São 10 páginas. Gostaria que vocês fizessem. E na próxima segunda a gente comenta aqui com você, tá bom? Relações ecológicas. Nas próximas páginas aí da sua apostila, depois do exercício, a gente vai estudar as relações ecológicas. Fiz um painelzinho aqui para a gente ver quais são elas e como que elas ficariam aí.
A gente vai ter dois grandes grupos de relações. Primeiro grupo, relações intraespecíficas. Esse radical aqui, ele significa que a relação está acontecendo entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, a relação intraespecífica, ela é dentro daquela espécie. E aí a gente vai ter essas relações divididas em harmônicas. A palavra harmônica vem de um outro termo, harmonia. Harmonia significa todo mundo bem. Você e o grande amor da sua vida nesse momento. Harmonia. Beijinhos na orelha, essas coisas, né? Então, harmonia, todo mundo está feliz. Ou, pelo menos, alguém está feliz e alguém não está triste. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Na ecologia, a gente costuma colocar sinais para determinar uma relação. Então, se eu tenho uma relação onde tem mais barra mais aqui, é sinal de que os dois participantes aqui dessa relação estão ganhando. É uma relação harmônica positiva. Mas eu posso ter um indivíduo que está ganhando e um outro indivíduo que ele não está perdendo nem ganhando. Ele está neutro. Isso também é chamado de uma relação harmônica. Tá? Resumindo, se ninguém está perdendo, essa relação ela é harmônica. Tá, e aí nós temos também como exemplo de relações harmônicas aqui, ó, que são harmônicas e são intraespecíficas ao mesmo tempo. Sociedades e colônias. A gente vai abrir depois uma foto aqui e explicar melhor isso aqui, tá bom? Mas as relações intraespecíficas, relações dentro de organismos de uma mesma espécie, também podem ser desarmônicas. Quando elas são desarmônicas, alguém está perdendo. Tem alguém ganhando e alguém perdendo. Por exemplo, aqui, ó, canibalismo. O canibalismo ele é muito mais comum do que a gente imagina. Na espécie humana, infelizmente, nós não temos registro aí de canibalismo, pelo menos nos últimos 5 séculos. Aí. Tivemos aí registro de canibalismo aqui nas Américas, quando tribos de índios eles guerreavam entre si ali na região do México, e aquela tribo que perdia a luta, aqueles guerreiros que se destacavam mais, eles eram comidos literalmente pelos outros para receber a sua coragem, sabe? Bobagem danada, né? Então é o seguinte, mas o canibalismo, ele é muito comum, infelizmente aí, às vezes, cães comem seus filhotes aí, por isso que a fêmea ela vai defender o filhote com o máximo possível, mas por outro lado, se nasce um número maior de filhotes que ela pode colocar e amamentar nas suas tetas, ela própria fêmea pode esmagar um dos filhotes e pode se alimentar, pode comer ele, literalmente. Então, o canibalismo, a competição, e essa competição aqui, ela pode acontecer por vários motivos. Ela pode acontecer por recursos, pode acontecer por fêmeas, né, por acasalamento, e pode acontecer também por espaço, por território. Então, é comum a competição intraespecífica. Por outro lado, nós teremos também relações inter, um radical que vem de internacional, vem de fora. Interespecífica, a gente vai ter espécies diferentes. E aí também se repete. A gente pode ter harmônicas e podem ter elas que são desarmônicas. Tá, aqui a gente tem a protocooperação, o comensalismo, o inquilinismo. A gente vai comentar cada uma delas aí com vocês. Dúvidas, perguntas? Caso você tenha alguma dúvida, manda lá no chat. A gente dá uma pausa aqui, responde. Tá? Tudo certo? Galera, então é o seguinte, nas relações intraespecíficas, são aquelas que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, isso aqui já está bem claro, né? Elas também podem ser harmônicas. Se elas forem harmônicas, todo mundo ganha, ou pelo menos um ganha e o outro fica neutro, o outro não perde nem ganha. E a relação também pode ser desarmônica, onde um participante ganha e o outro perde.
Nesse caso aqui, ela vai ser representada por um parêntese, um sinal de mais aqui, uma barra e um sinal de menos. Tá? Se um ganha e o outro fica neutro, sinal de mais, barra e um zero aqui. Tá bom? Tá. Vamos aos exemplos aí das relações que são intraespecíficas. Como eu havia falado para vocês, a gente vai ter dois grupos de relações intraespecíficas, que são harmônicas. São as sociedades e a colônia. Gente, colônia, ela pressupõe que os indivíduos estejam colados, grudados fisicamente. Então, eu tenho um indivíduo que está colado no outro, tá? A estrutura dele está interagindo com a estrutura do outro. A gente tem como exemplo aqui uma colônia de poríferos. Você pode perceber que todos esses animais aqui estão colados entre si e eles vão dividir nutriente aqui, né? A água do mar pode entrar em um e ser filtrada no outro, então a gente vai ter aqui comunicação entre os indivíduos. Então, quando a gente fala em colônia, eu estou falando de indivíduos colados fisicamente. Existe uma divisão de benefícios e, geralmente, às vezes, uma divisão de trabalho, mas eles estão fisicamente unidos. Tá? Aqui nós temos uma colônia de bactérias aqui. Isso aqui pode estar aí na sua pele, pode estar aqui na minha boca. A gente tem colônias de bactérias no corpo inteiro. E aqui é a sociedade. A sociedade, ela pressupõe que os indivíduos eles estão fisicamente separados, porém, eles têm uma divisão de trabalho, eles têm uma hierarquia e eles têm um benefício mútuo. Todo mundo sai ganhando. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui as abelhas. A sociedade das abelhas já foi muito bem estudada. Nós temos aí uma rainha, e essa rainha ela vai botar uma média de 1.000 ovos por dia em determinadas espécies. E aí, desses ovos, ela vai escolher aquelas que serão operárias e ela também pode escolher aquelas que serão princesas. Inclusive, quando você for estudar as abelhas, né, lá na zoologia, você vai perceber que as abelhas, a determinação do sexo nas abelhas depende da quantidade de cromossomos sexuais. Se o indivíduo tem um cromossomo sexual, ele vai ser macho. Se ele tem 2 cromossomos sexuais, ele vai ser fêmea. Então, inclusive, isso também a rainha é capaz de coordenar. A rainha ela coordena uma colmeia através de feromônios, através de cheiros que ela vai liberando ali. Então, ela pode comandar uma invasão de uma colmeia vizinha, ela pode mandar as abelhas girarem em torno daquela colmeia, ela faz o que a gente chama de microclima. Então, é muito, muito interessante a sociedade das abelhas, a sociedade das formigas, a sociedade das vespas. E nós temos aqui um exemplo também de sociedade, a sociedade dos suricatos. Ficou muito popular, né, com aquele desenho lá do Madagascar, o Rei Julian, né? Ele é um suricatozinho. Então, a gente vai ter colônia, indivíduos que são da mesma espécie, mas eles estão juntos, eles estão unidos. E sociedades, indivíduos da mesma espécie que estão separados. Nas duas situações, todos os indivíduos participam, todos os indivíduos têm benefícios. Tá bom? Nós temos aqui as relações intraespecíficas desarmônicas. Alguém vai sair perdendo. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu coloquei esse pavão aqui, ele é um macho, e esse macho ele vai brigar pelas fêmeas, mostrando uma exuberância. Então, é uma competição, essa competição aqui intraespecífica, e nós temos aqui os ursos também, que estão competindo, possivelmente por uma fêmea. Só que lembra que a gente vai ter vários interesses numa competição. A competição pode ser por fêmeas. Dificilmente a gente tem fêmeas brigando por um macho. Tá? Aliás, lá nas abelhas tem. Em algum momento, quando a rainha
rainha se isola, né, para morrer, todas as princesas vão querer tomar o lugar da rainha. Para isso, elas têm que achar um zangão, e esse zangão, na hora que a princesa tem uma relação ali com ele, na hora que ela cruza com ele, ela tira todo o conteúdo do espermatozoide que esse zangão tem, incorpora no seu abdômen, o abdômen fica bem esticado, e com isso ela ganha uma característica, ela vai ferroar e não vai perder o ferrão. Então ela desce, matando as concorrentes todas ali. Mas nesse caso aqui, a gente tem esses ursos aqui que podem estar competindo por 3 motivos. Primeiro, por fêmeas. Segundo, podem estar competindo aí por recursos, né, comida, água e no ambiente, e também podem estar competindo aí por um espaço, aí, por um território, tá bom? Então, indivíduos de uma mesma espécie disputam os mesmos recursos do meio, ou disputam fêmeas para acasalamento, né, ou disputam território. Nós temos também relações interespecíficas. Agora, eu vou ter indivíduos de espécies diferentes. Então, essas espécies diferentes, elas vão se relacionar e o conceito é basicamente o mesmo. Vamos conferir? Conceito. São aquelas relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Se elas forem vantajosas para todos, a gente vai ter relações harmônicas. Então, nas relações harmônicas, todos ganham, ou pelo menos um ganha e o outro fica neutro. Então, esse que ganha, ele pode não prejudicar o outro, a gente vai ter uma relação harmônica. E também haverá, né, as relações que são desarmônicas. Nessas relações desarmônicas, o que nós temos? Nós temos um participante que ganha e o outro participante que perde. Se ela é desarmônica, necessariamente alguém vai perder. Tá bom? Se ela é harmônica, a gente pode ter um neutro, que vai ficar no zero. Lembra? Positivo, positivo, harmônica. Positivo, zero, harmônica. Positivo, negativo, desarmônica. Tá bom? Veja a hora de fazer um quadro, velho. Colocar pincelzinho. Ah, meus pincéis. Tudo aqui, ó. Lembra? Preto e vermelho só que eu uso. Estou aqui desesperado querendo usar meus pincéis aqui com vocês. Mas, tudo certo então. Harmônicas, desarmônicas. Se eu tiver interespecífica, indivíduos de espécie diferente. Se eu tiver intraespecífica, indivíduos de espécie iguais. Vamos para os exemplos. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Observa que nós temos aqui a qualificação. Tem uma perguntinha aqui. Vamos lá para a resposta. A Emily pergunta, né? Emily, saudade de vocês também. Tá? Parou, sentou. Ai, vai voltar um dia pra gente. Primeiro que abrir a boca, agora eu vou tirar de sal. Ai, era bom. Vai voltar a ser bom de novo. Tá, então é o seguinte, aqui nós temos nessas relações aqui, que são relações interespecíficas harmônicas, pode perceber aqui que na protocooperação nós temos um sinal de mais para cada um dos participantes. Então, esse sinal de mais aqui para cada um dos participantes, todos os indivíduos são beneficiados. Olha um exemplo aqui. O paguro é esse espécie de caranguejo aqui de baixo. Aqui, ó. Esse paguro, ele vai carregar uma anêmona nas costas para onde ele vai, fundo do mar. O que a anêmona faz? A anêmona tem células que são urticantes. Se você encostar numa anêmona, ela vai queimar você na hora. Então, quando o paguro está carregando a anêmona de um lado para o outro, ele está se defendendo. Por quê? Porque ninguém vai ser trouxa de chegar e levar uma queimada ali da anêmona.
Então, se o paguro está se defendendo, ele está sendo beneficiado por isso. Agora, a anêmona, por seu lado, também está tendo benefício, porque ela pode ser carregada de um local onde não tinha nenhum alimento para ela, para um outro local onde vai ter mais alimento para ela. Isso é um benefício. Tanto é que ela nem queima o paguro. Na hora que ela está sendo transportada, ela fica mais sossegada. Lógico, se alguém esbarrar nela, ela vai queimar. Mas esse é o benefício dela. Ela pode ser transportada de um local para outro e ela vai ter mais comida para ela. Agora, olha só que legal essa foto aqui do lado. Aqui nós temos um jacaré. Esse aqui está mais para um crocodilo, mas é o crocodiliano. E aí esse jacaré, esse é o pássaro palito. O jacaré, na hora que ele come, que ele vai estraçalhar um outro animal, geralmente ele suja os dentes de carne. E aquilo deve ser uma agonia. Nós, quando a gente está comendo um bife aí, e que fica cheio de carne aqui nos dentes aqui, se você não tiver um fio dental na hora, um palito, sei lá, você fica desorientado. O jacaré também. Só que aí, o palito dele é esse pássaro. E na hora que o jacaré sente o cheiro desse pássaro, ele não come o pássaro. Ele sente o cheiro do pássaro na boca, ele mantém a boca aberta e o pássaro vai limpando os dentes dele ali. Esse pássaro ele é carnívoro, ele não conseguiria alimento de outra forma. Então, para ele, é uma vantagem, ele está se alimentando. Para o jacaré, é uma outra vantagem, porque alguém está limpando ali os dentes dele. Então, quando eu falo em protocooperação, muita gente confunde protocooperação com mutualismo. Muito cuidado. Quando eu falo em mutualismo, os parceiros, eles são exclusivos. Eles nunca mais se separam. A gente vai mostrar um slide daqui a pouco de mutualismo. Mas quando eu falo de protocooperação, eu estou falando de uma relação onde os parceiros vão trocando, vão mudando. Por exemplo, nada impede que esse paguro aqui deixe essa anêmona aqui e vá atrás de outra. Durante um tempo, houve aquela relação, depois se separaram. Aqui, nada impede que esse pássaro palito aqui atenda outro jacaré. Nada impede. Ou seja, é uma relação não exclusiva, isso é muito importante, porque depois a gente vai mostrar o mutualismo, e muita gente confunde o mutualismo com a protocooperação nesse ponto. Tá? Então, protocooperação, eu vou ter indivíduos de espécies diferentes que em determinado momento eles vão participar de uma relação onde ambos saem ganhando, só que essa relação, em determinado momento, ela termina, cada um vai para o seu lado. Não existe uma obrigatoriedade, uma exclusividade aí dos participantes. Bom, tá, nós temos aqui uma outra relação intraespecífica. Ela também é harmônica e ela é chamada de comensalismo. Comensalismo, gente, o radical que começa essa palavra aqui vem de comer. Então, é uma relação onde um indivíduo ele vai se alimentar do que sobrou da comida do outro. Ele não vai avançar, ele não vai competir com esse outro. Ele vai ficar ali, meio junto. Na hora que o primeiro come e vai embora, o que sobrou lá, o outro vai lá e come. Por exemplo, nós temos aqui um tubarão e a rêmora. Tá? Tubarão e a rêmora. A rêmora está aqui debaixo, quietinha, às vezes até coladinha no tubarão. Na hora que o tubarão estraçalha as suas presas, na hora que ele está envolvido ali com as suas presas e comeu, o que sobrou, a rêmora vai lá e come. Então, às vezes a rêmora pode até ajudar esse tubarão a encontrar um cardume. E aí a gente vai falar de peixe piloto. Tá? Agora, observa, nem sempre só é o alimento. Pode ser o alimento, pode ser abrigo, pode ser proteção, pode ser um transporte. Aqui nesse vegetal, a gente vai ter uma relação de comensalismo, onde uma bromélia ela vai crescer sobre uma árvore. Alguns autores chamam isso aqui de um epifitismo. Né? Ela vai ter um benefício de ter o suporte da árvore. Ela não chega a ter algo nenhum, ela não vai tirar nada daquela planta, ela vai usar como suporte. Tá bom?
Vamos para o próximo. Me avisaram aqui que eu tenho 10 minutos de aula, está acabando nessa aula. Rápido demais essa aula. Eu estou mostrando aqui uma relação muito interessante aqui, onde nós temos, muita gente deve ter assistido aí o Nemo, né? Não sei, essa geração, com certeza é a geração que assistiu Procurando Dory, né? Aqui, o Nemo, ele mora dentro de grandes anêmonas, então o Nemo, ele vai fazer um trabalho muito legal para a anêmona, vai ser uma protocooperação. Ele consegue atrair alimentos, ele consegue atrair predadores por causa da coloração dele, essa coloração branco, preto e vermelho, esse vermelho sendo vermelho laranja quase, né, bem vivo. Ele atrai peixes para dentro da anêmona. Nesses tentáculos aqui, nós temos várias células que são urticantes, e essas células urticantes elas vão queimar, mas elas não queimam o Nemo. Elas não queimam o peixe-palhaço, porque o peixe-palhaço, ele, por causa de uma relação de morar aí dentro, ele vai ganhando uma resistência ao veneno da anêmona. Então, na hora que acontece da anêmona se alimentar, uma grande quantidade de pedaço de animal vai ficar ali, né, pelos tentáculos, e ele vai limpar os tentáculos. Assim como aquele pássaro, o palito, foi lá e limpou o dente do jacaré, e também vai limpar isso aqui. Tá bom? Vamos em frente. Agora, observa o mutualismo aqui. O mutualismo é uma associação obrigatória, exclusiva. Esses participantes não têm como se separar. O exemplo mais gritante de mutualismo, que mais aparece nos exercícios, pois a gente pode ver outros aí, é o mutualismo do líquen. Então, isso aqui que você está vendo é o líquen. A gente vai ter líquen com várias colorações diferentes, a gente vai ter líquen de várias espessuras, mas, de qualquer forma, o líquen é uma associação entre uma alga e um fungo, onde a alga ela faz fotossíntese, e para ela fazer fotossíntese, ela precisa de água, ela precisa de CO2 e luz. O CO2 e a luz, vamos supor que nós temos aqui, essa árvore aqui esteja numa parte bem alta da floresta lá, em cima de uma montanha, e nesse local aqui, não tem como essa alga conseguir água. Só que o fungo tem um superpoder. Os fungos, eles conseguem condensar água do ambiente. Então, o fungo, literalmente, ele consegue tirar água do ar. Essa água aqui está numa forma de vapor. O fungo condensa ela, oferece para a alga essa água líquida, e aí a alga pega a água que o fungo fornece para ela e faz fotossíntese, e o resultado dessa fotossíntese, são moléculas orgânicas, fica para ela e para o fungo. É como se a alga fornecesse alimento para ela, a alga e para o fungo, e o fungo fornecesse água para realizar essa fotossíntese. E além de tudo, o fungo também ele consegue proteger essa alga. Então nós temos um líquen. É uma espécie de casamento, é uma união estável, ela é obrigatória, onde a alga não sobreviveria sozinha ali, e a gente vai ter líquens que vão aparecer no deserto, vão aparecer no alto de montanhas, vão aparecer em locais totalmente inóspitos, e eles sobrevivem ali por causa desse mutualismo. Então, o mutualismo ele é uma relação positiva, é uma relação interespecífica, são espécies diferentes, e ela é harmônica, e nessa relação todo mundo ganha. A gente vai ter então sinal de positivo para a alga, sinal de positivo para o fungo. O que a alga ganha? Água. Sem essa água, ela não faria fotossíntese. O que o fungo ganha? Comida. Ele ganha alimento que foi produzido pela fotossíntese que a alga realizou. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Meus queridos, agora a gente vai falar de um pouco de maldade, né? A gente vai falar de relações que são desarmônicas. Cara, eu achei essa foto muito legal na internet. Essa foto ela mostra o animal mais rápido, o felino mais rápido que a gente conhece por enquanto, que é um guepardo.
E esse guepardo, ele está no momento em que ele está armando o bote aqui para essa gazela aqui. Então, nesse momento aqui, ele está fazendo o sprint final. E essa relação, toda vez que você vê um documentário mostrando ali um predador, uma relação de predação, os leões, né, atacando e comendo zebras, né, no caso do guepardo, pegando aqui, né, outro animal, a gente na hora fica com uma dosinha daquele animal que está sendo predado ali. Só que é uma relação desarmônica do ponto de vista do indivíduo. Esse guepardo, ele tá predando, ele está matando, ele vai matar essa gazela aí, só que ele não mata para o esporte, para o prazer. Ele vai lá, mata, come o máximo que ele dá conta e vai embora. E se tiver mais 10 gazelas do lado, ele não está nem aí para elas. Ele só vai se preocupar de novo depois de uns 4 ou 5 dias, quando ele começar a ter fome de novo, aí ele prepara outro bote, escolhe. Ou seja, a predação, ela, se fosse uma coisa assim, é maldade, vamos proteger. Se a gente eliminar esses guepardos daquela região, esses animais aqui, os outros animais, eles, com certeza, eles morrem de fome. Por quê? Porque a população vai crescer de uma certa forma que não haverá alimento para todos. Então, o predador, se eu for considerar a população, ele funciona como uma espécie de equilíbrio populacional das suas presas. Tá? Bom, nossa aula está acabando. Vai acabar nos próximos segundos aí. Eu gostaria de deixar um joinha aí para vocês. Dizer que foi muito legal, foi muito bom. Leiam a sua apostilinha, apostila número 9, tá aqui, apostila número 9, tá? E até a próxima segunda-feira. Façam os exercícios, tira uma fotinha aí e manda para o Célio fazer lá uma montagem no Instagram de vocês, tá bom? Valeu, até mais.